Estou aqui mais uma vez esse ano para mostrar o resultado no Enem. Ano passado eu fiz esse vídeo do Enem 2024. No total eu tinha feito 158 acertos. E aí comentei um pouco sobre a prova naquele vídeo. No meu segundo vídeo do canal, eu fiquei muito feliz com a recepção que teve, dos comentários da galera e tal. E aí eu comentei um pouco sobre a prova na época, e eu vou comentar de novo antes da gente chegar em número de acertos, esse tipo de coisa. Eu acho mais importante é comentar a prova. Então, primeiramente, não sei se vocês aí fizeram Enem, acho que quem está assistindo o vídeo provavelmente fez, né? É meio natural. Comenta aí o que vocês acharam das matérias, se vocês concordam ou discordam comigo. Primeiro, eu gostaria de falar do primeiro dia, obviamente. Começa com linguagens. Eu achei a prova de linguagens uma prova muito boa mesmo. Assim, tirando os caracteres ideológicos da prova e tal, mas eu não entro muito nesse quesito. Não porque eu não acho que não deva ter, eu acho que deve ter sim, porque a gente tem que ser um país democrático, plural, mas eu acho que deveria abordar mais temas do que só esses. Mas os textos em si foram bons, teve questões que eram assim, muito padrão de prova de português, um padrão bom de prova de português. Eu gostei. É... Bom, a prova de humanas, aí veio a redação foi sobre os idosos, né? Da valorização dos idosos. Era valorização, tinha uma outra palavra-chave, perspectivas acerca do envelhecimento. Escrevi uma redação legal. Ano passado, o que me destruiu nas notas foi a redação, que ela veio abaixo do que eu esperava. Esse ano eu acredito que ela vai vir bem legal, com uma boa pontuação. Foi um tema interessante, tema tranquilo. Escrevi uma redação direto, eu sempre escrevo direto, não sei o que vocês fazem, se vocês escrevem direto ou não, comenta aí o que vocês fazem. Mas isso é um costume, né? Acho que quando a gente chega na prova, principalmente prova de Enem, que é pura estratégia, essa prova aqui é pura estratégia, se você não for sabendo muito bem o que você fez antes, ter treinado antes, é muito difícil de você se desempenhar bem. Então, tanto que isso é até um caráter discriminatório da prova, né? Se você é um aluno que teve a capacidade, a oportunidade de ter esses simulados, esse treinamento extensivo, você vai se destacar muito mais do que o aluno que não teve. Então, para a prova de humanas, agora. Prova de humanos eu achei uma prova diferente das outras provas de Enem que eu já tinha feito antes. Eu fiz do ano passado assim, valendo, mas que eu tinha feito questões anteriores. Porque ela cobrou conteúdo. Parece engraçado falar isso de uma prova, mas é verdade. É uma prova que cobrou conteúdo. Então tinha algumas questões que se você não soubesse verdadeiramente a matéria, aquela parte específica da matéria, você não ia tão bem. Não tinha mais tanto assim, interpreta e marca, interpreta e marca. No passado acho que tinham duas que eram assim, precisavam de conteúdo na prova de humanas. Esse ano não, esse ano eu conto quase umas 10, umas 12, que realmente precisavam de ter conhecimento da matéria e estudar, o que é bom, porque o aluno chegar na universidade sem ter um conhecimento aprofundado, isso eu percebia muito quando eu era da turma da SpaceX, eu olhava para a turma do Enem em História, em Geografia, porque você olhava e percebia que muitos alunos que estavam no Enem, muitos alunos que iam para a universidade, que iam ser o futuro do país, não sabiam a história desse país, entendeu? Não sabiam as formações, a geopolítica do país. Então, você ter esse conhecimento sendo requisitado aqui é muito bom, porque isso é essencial para a formação de um aluno completo e principalmente para o exame de ensino médio. Porque um bom ensino médio ele não te ensina só a ler um texto, ele te ensina sobre o mundo, né? Sobre o que a gente pensa, o que a gente faz, que o nosso pensamento crítico, nossas ações têm causa no mundo real, né? Que elas não são só um texto que vai para uma prova e que você lê e marca. Achei uma prova muito boa, boa mesmo, ela mudou o estilo, e eu percebo que o Enem está mudando um pouco o estilo dele. Eu acho que vai vir como tendência para os anos que virão, porque, por exemplo, quando eu abri a prova de linguagens, assim, tirando inglês, quando eu abri a prova de linguagens, veio um texto, eu não sei se vocês viram isso, veio um texto gigante e veio 5 questões sobre o texto, de uma vez. E eu sinceramente, prefiro assim, porque você tem que ler os textos, começa aí, porque muita gente nem lê os textos. Então você tem que ler os textos e você tem que ter uma carga interpretativa muito mais forte desses textos, porque não é só buscar uma palavra-chave que está no meio daquele texto de 20 linhas pequenininho que está lá em cima e aí marcar e próximo. Não é isso, você tem que ler. Porque se tu não ler, tu perde essas questões. Eu acho tendência legal. Outros vestibulares já usam isso há muito tempo, de fazer textos que são extraídos ao máximo, textos grandes que têm por perspectiva de questões.
Gostei, eu acho que eles colocaram como primeira questão para ver o que ia ser com a galera, entendeu? Então a galera ainda não cansada para fazer uma boa avaliação. Não sei meu chute, não sei como vai ser no futuro, mas eu acredito que vai ter mais disso, né? Bom, e aí termino o primeiro dia, meu caderno foi amarelo. Eu fiz 41 questões em linguagens e 38 em humanas. Humanas eu achei mais difícil que veio ano passado. Linguagens eu achei normal, achei tranquilo. Eu achei que veio no padrão um pouco mais fácil que ano passado. Eu fiquei contente com a minha nota, não foi uma nota incrível no primeiro dia, mas eu melhorei. Ano passado acho que eu tinha feito 39, aí esse ano fiz 41 em linguagens, então eu fiquei feliz com isso. E humanas acho que eu mantive a nota, 38. E aí, bom, vamos para o segundo dia, que é um dia mais importante, querendo ou não, porque tem duas matérias que dão um peso gigantesco, naturezas e matemática. E aí, primeiro eu falo sobre a prova de matemática, porque é assim que eu faço a ordem da prova, né? Primeiro eu começo por matemática sempre. Não sei como vocês fazem, deixei aí no comentário. Bom, matemática, eu achei que matemática ela veio com muitas questões que eram simples, tipo assim, você marcava e próximo, e se a pessoa errar o TRI vai jogar ela lá para baixo, porque elas eram bem fáceis. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa da batata chips, que era muito fácil, tinha algumas outras aqui que eram bem tranquilas, mas as que eram trabalhosas, elas eram bem trabalhosas, então você precisava ter um manejo algébrico muito forte. Se você não soubesse assim, pô, eu vou fazer essa conta, e confiasse na sua conta e seguisse com a sua conta, não funcionava. Então você tinha que ter muita confiança e ser rápido na resolução. Aliás, eu acho isso, né? A prova do Enem não é uma prova que ela mede muito o conhecimento extremo, ela mede o método e a resistência, né? Querendo ou não. Principalmente no segundo dia. No primeiro dia, eu vi muita gente falando que não sobrou tempo e tal. Eu não sei se é da minha experiência com concursos militares, eu não sei se quem está assistindo aí também tem experiência com concursos militares, como o AFA, por exemplo, mas numa prova da AFA, o tempo era muito mais corrido. Então você tinha que fazer 64 questões, mais redação, acho que em 4 horas e meia, não me lembro. Acho que é isso. Ou 5 horas, algo assim. Então era um tempo muito corrido, muito, muito, muito corrido, com questões de altíssimo nível. Então o inglês, ele era, pelo menos o desse ano, eu achei, ele era tipo assim, quase no nível de português. E aí, então, você tinha que interpretar, gastar muito tempo nas questões. Então, você meio que se habitua a estar fazendo muito mais em pouco tempo. Então, não sei se é dessa experiência, mas para mim, o primeiro dia foi bem tranquilo. Assim, ano passado eu terminei faltando 1 hora, esse ano eu também terminei faltando 1 hora. Mas o segundo dia, não. O segundo dia, eu gastei até ali, faltando 10 minutos para ir embora. Aí eu fui embora porque eu deixei as que eu não tinha certeza para marcar no final. Aí eu marquei e vi que sobrou 10 minutos lá. Podia até ter gasto alguma coisa lá, não sei. Mas, bom, e outra, é uma dica, não sei se quem tá olhando aí vai fazer de novo, se infelizmente não conseguiu o curso que queria e tal, espero que não, mas se caso for fazer prova de Enem de novo, esse tipo de coisa, outros concursos, cara, dedica o tempo na prova. Eu vi muita gente saindo no meio da prova, tipo assim, o cara passou 3 horas da prova, o cara tá indo embora. Pô, isso, querendo ou não, você tá jogando fora uma oportunidade de estar ali. Você não vai estar fazendo, me desculpa, você não vai estar fazendo nada melhor com esse tempo que você vai sair ali da prova. Tipo assim, nossa, vou ter 2 horas a mais da minha vida. Você vai estar jogando uma oportunidade fora, e uma oportunidade que só acontece uma vez no ano, ou dependendo das oportunidades e do meio em que você vive, talvez seja a única chance que você tem. Pelo menos a longo prazo. Então, não desperdiça isso, gasta o tempo, dá o seu melhor na prova naquele instante, depois você vê o que vai dar. Mas naquele momento, leva a sério. Isso em todos os aspectos, eu não acho que é só em prova, acho que é na vida também, no trabalho. Acho que quando você está ali no lugar, na hora, você tem que dar o seu melhor, sempre o seu melhor, não só para os outros, mas para o seu engrandecimento pessoal. Mas voltando para a prova de matemática, que eu sempre divago, né? Quem vê os vídeos sempre sabe que eu sempre divago. Mas, voltando para a prova, tinha umas questões assim, teve umas duas que eu achei que vieram bem difíceis. É engraçado, essa 137, eu achei ela bem difícil, a galera achou fácil. Era do poliédro, para mim 137, né? Só prova cinza do segundo dia. Que é da impressora 3D e dos lados congruentes. Sinceramente, doideira, né? Eu também achei, tipo assim, depois que eu vi a resolução, eu falei, ok, é isso mesmo, acertei. Mas, na hora, eu travei, isso acontece, né? Acho que tem algumas questões que particularmente são difíceis para cada um, por isso que eu não disse no primeiro vídeo que eu tava aqui que eu não era tão fã da TRI, porque ela mede os seus acertos pelo acerto dos outros, e o que é difícil para mim às vezes é fácil para outra pessoa, então isso é muito relativo. Mas, bom, acertei ela, mas eu fiquei com muita dificuldade de visualizar na hora e tal.
Depois teve uma, que foi essa aqui, ó, do barquinho. Não sei se vocês viram. Que o barquinho erra o caminho, e aí tem as horas e os graus. Isso aqui, da Rosa dos Ventos. Então, pô, eu achei ela difícil também. Porque, tipo assim, você tinha que ter uma visão ali que se você errasse na hora de puxar ali, você não achava os 50 graus, e já era pra você. Achei ela legal, achei ela interessante. Acertei também. E teve uma de log, que é a que eu tô muito preocupado, que é essa aqui, ó, 169 da prova cinza. Essa aqui, ó. A de log da produção, porque estão dando duplo gabarito, estão dando A ou D. Eu marquei D, mas eu entendo quem marcou A, faz muito sentido quem marcou A. E aqui eu dependo para gabaritar matemática. Então, no momento eu estou com 44/45. Então, estou muito feliz com esse resultado em matemática, porque, assim, eu vou aplicar para o IMPA, não sei se eu vou ou não, mas vou aplicar para o IMPATEC, não sei quem conhece o IMPATEC, pesquisa depois, Instituto de Matemática, muito bom, pela nota do Enem, então eu precisava fazer essa pontuação, e eu fui, assim, pensando que eu ia fazer, mas se você pensar que vai fazer e fazer diferente, ano passado eu acertei 42, esse ano eu acertei as 44 ou 45, gabaritei, então eu fico muito feliz com o resultado, e bom, tirando isso, vamos agora para a natureza, para finalizar as provas do Enem. Biologia veio tranquila. Eu não estudo biologia, sinceramente, desde meu, sei lá, final do primeiro ano do ensino médio. Eu só estudo para tirar ponto, para passar de ano. Sou um aluno bem displicente com isso, mas estou sempre de ouvido aberto, né? Então, tá dando aula lá, eu tô ouvindo. Osmose, né? A pessoa fica ali perto, ela absorve, igual esponja. Mas, me dei muito bem de novo em biologia no Enem, então é até engraçado isso, porque ano passado acho que eu errei duas, esse ano eu errei uma em biologia. Não é minha matéria que eu sou mais aplicado, mas eu errei da vitamina A, que era pura decoreba, eu não decorei essas coisas, então não tinha nem o que marcar. Mas de resto acertei em biologia. Em física, gabaritei física. Achei uma prova que ela veio boa, achei que quem não sabia, achei que ela focou muito em eletro. Isso eu acho algo ruim. Eu não sei, assim, das provas antigas do Enem, mas me parece que não tem muita mecânica no Enem. Eu acho que quando você tira mecânica, você come muito conteúdo da matéria de física. Então, nos outros concursos militares, a gente vê que tem um equilíbrio nos concursos militares, a gente vê que tem um equilíbrio muito maior da matéria de física, porque ela tem a capacidade de usar a mecânica também, então a distribuição de matérias fica muito melhor. Eu acho que caíram 3 ou 4 de eletrodinâmica, e uma de eletromagnetismo e uma de eletrostática, eu acho. Algo assim. Ou não sei se teve uma de eletrostática, mas quase metade da prova de física foi de eletro, o que eu acho que é muito exacerbado. Mas, querendo ou não, eu mandei bem. Achei que tinha umas questões que eram bem, assim, conteudistas, e tinha uma pegadinha, por exemplo, essa aqui da 102, muito pegadinha. Eu vi cara que é excelentíssimo errando isso aqui, assim, cara que é a nata da nata, aluno de altíssimo nível que errou essa, porque ela era bem pegadinha, era constante. Tinha uma outra também que eu achei muito boa, que era essa aqui da bomba, que eu travei nela. Eu vi cara de estratégia falando que ela podia ser anulada. Eu não acho que vai ser anulada, não. Que era que tinha que passar a corrente de 7,5. Eu acho que ano passado teve o mesmo problema, eles ignorarem a corrente ou algo assim. Eu tive esse problema ano passado, travei e errei na época, e agora acertei, porque eu aprendi que eles ignoram corrente, que tem que ser passado. Não sei. Mas você fazia o cálculo, achava 0,8 e marcava. E aí veio química. E aí em química, química me ferrou, eu errei 3 em química. E assim, me ferrou, errou só 3? Não, errei 3, minha nota podia ser muito, muito, muito boa. Mas errei 3, achei que veio uma prova difícil, achei que veio uma prova conteudista, com questões que cobravam coisas específicas. Eu não sei se é porque eu não estudo para Enem, mas para mim foram coisas específicas. É o meu calcanhar de Aquiles. Eu fiz um vídeo passado que eu falei da prova do IME e do ITA, que é o meu objetivo, né? E aí eu falei que no IME foi o que me destruiu, né? No ITA eu até mandei bem. Mas focar sempre em química, porque é meu ponto fraco. Se eu melhorar esse ponto fraco, eu vou ter um sucesso nas provas. Mas errei 3. E aí no final eu fiquei com 41 de 45. Foi uma nota boa. Melhor do que eu esperava. Assim, ano passado eu fiz 38 em naturezas e fiz 42 em matemática. Esse ano eu fiz 41 em naturezas e fiz 45 em matemática.
ou 44, depende daquele gabarito que está duplo. Eu marquei D, a maioria dos gabaritos estão marcando D também. O poliedro colocou A ou D, o SAS colocou D, a estratégia colocou D. Eu não sei, meus professores colocaram D também, mas eu vejo, tipo assim, eu olhando a resolução, a A é muito plausível mesmo. Mas não sei, foi isso, então no total eu fiz 165 de 180, é uma nota boa, eu acredito que eu posso, dependendo da minha nota de redação, concorrer em muitas medicinas do país, federais. Fiquei feliz, porque eu estou saindo do terceiro ano agora, então, querendo ou não, mesmo que meu objetivo seja Itaime, eu acabo concluindo praticamente tudo que eu precisava fazer antes de Itaime, então, conseguindo medicina federal, escola naval, vocês que acompanham os vídeos aí viram minhas aprovações. Então, eu saio muito feliz do meu capítulo do ensino médio, porque eu concluí a maior parte do que eu me propus. E agora eu vou atrás de Itaime com uma leveza no coração de que eu tenho a capacidade de exercer quase tudo que eu quiser na vida. Isso é muito bom, e eu tinha falado disso no meu vídeo anterior, de que o estudo ele abre essas portas. Então, com o estudo, agora eu tenho capacidade de fazer quase tudo que eu quiser. E eu sou muito grato a isso, e é uma oportunidade que poucos têm. Mas mesmo poucos tendo essa oportunidade de estudar, de estar num bom colégio, isso não tira o mérito de quem se esforça e de quem usa as oportunidades, porque muitas vezes você tem oportunidade e você não usa ela. Então, querendo ou não, é sim um mérito. Então, é isso. O Enem, comentário geral do Enem. Achei que veio uma prova melhor que a do ano passado. Achei que ela tá ficando uma prova mais conteudista, mais pesada. Ainda acho que o sistema de avaliação do Brasil é falho nesse sentido, no Enem. Eu acho que ele, não no sentido de excludente, eu vi alguns professores falando que quer mascarar, que não tem vaga suficiente para as pessoas, mas eu não acredito nisso, sinceramente, até porque a universidade, ela não é significado de valor como humano. Então, a gente perdeu essa ideia, eu não sei se eu falei isso em algum outro vídeo anterior, mas a gente perdeu essa ideia de que faculdade é só faculdade. Faculdade não te faz ser um ser humano melhor que qualquer outro que já existiu, nem um ser humano mais competente, nem mais habilidoso. Você pode sim se tornar um ser humano mais habilidoso, mas não tem algo intrinsecamente ligado ao outro. Então eu posso ser um cara que fez um curso técnico, eu sou um bombeiro hidráulico, eu ganho muito mais e sou muito mais competente que um cara que fez engenharia. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se você ligar essas ideias, você acha que todo mundo tem que fazer faculdade. E não é todo mundo tem que fazer faculdade, e é algo específico para quem tem capacidade e quem tem a habilidade, quem tem um dom de estar no ambiente universitário. E não é um demérito para outras pessoas que não têm essa habilidade, não têm esse dom. Cada um tem o seu dom para certa coisa. E aí quando você vira e fala assim, não, é porque querem esconder que não tem número de vagas suficiente. Não é para ter. Assim como não tem o número de vagas suficiente para jogador de futebol no Flamengo, não tem o número de vagas suficiente para ser piloto de aeronave. Então tá tudo bem, são profissões e elas têm um número de pessoas que podem estar nessas profissões as mais aptas. E tá tudo certo com isso. O problema, e eu vi o Sandro Davidson comentando isso, professor de estratégia, eu sou muito fã dele, um abraço. Eu vi ele comentando isso, eu concordo bastante. E cara, o foco da nossa crítica não tem que ser no Enem em si. Porque eu acho que o modelo é fraco, eu acho que a gente pode melhorar muito esse modelo ainda, mas eu acho que a crítica principal ela é na educação brasileira. Então a educação brasileira tem que ser melhor, a educação fundamental e a educação média do Brasil tem que ser melhores para abarcar esses alunos, para dar capacidade de quem é inteligente, de quem tem a habilidade de estar na faculdade, de quem tem esse dom, esse tino, conseguir chegar lá. Isso é o principal. E não, por isso que eu não sou, e aí, fechando aqui, eu não sou a favor de parte das cotas. Acho que algumas cotas são sim necessárias, cota de renda, cota de raça. Mas eu acho que o principal não é isso. Eu acho que o objetivo final não tem que ser a cota. A cota é só um band-aid de uma ferida que não está sendo estancada. Então não adianta de nada. Se eu não melhoro minha educação, se eu não cobro que os meus governantes façam o melhor que eles podem, cara, vai continuar a mesma coisa. Querendo ou não, a vida vai selecionar. Então você vai pegar o cara, você não vai preparar ele para estar na universidade, ele vai chegar na universidade sem estar preparado, e aí depois o mercado de trabalho vai acabar selecionando ele de forma muito mais cruel. Muito mais cruel. Então, querendo ou não, você tem que focar na coisa certa, que é questionar nossa educação, que é cobrar a educação melhor, e essa educação pode ser melhor. Isso é um fato. Com os recursos que o Brasil tem, o Brasil não é um país ferrado,
não é um país de incompetentes. Cara, eu vejo muitos papos que não, que o Brasil só tem ignorante, não sei o quê, não sei onde. Se você compete para coisas difíceis, compete para um Itaime, compete para uma EFOM, para uma escola naval, compete para medicina FMG, uma medicina FRJ, uma USP, você vê que tem muita gente capacitada no país que não tem as oportunidades que deveria ter. E o cara, mesmo formado, mesmo muito bem formado, ele vai ganhar muito menos do que ele deveria. E a gente se orgulha de falar, não, eu vou ganhar esse tanto depois de me esforçar 10 vezes o que eu precisava, 10 vezes o que a pessoa no outro país faria para chegar no mesmo resultado que você. A gente não tem que ter orgulho disso, a gente tem que ter vergonha disso e cobrar um país melhor, que faça melhor uso dos recursos que ele tem. Porque o Brasil é um país que tem, ele só não sabe usar o que ele tem. Divaguei aqui, fui além do que o Enem em si, mas é isso que eu penso. Achei uma prova boa, encerro aqui meu ensino médio, então agora vai vir EA, fim do ano, mas eu acho que eu não vou gravar um vídeo só para EA. Vem os resultados das Olimpíadas também, vou aplicar para as universidades, vou ver minha nota no SISU e tal, mas eu não sei se eu vou gravar mais um vídeo até o final do ano. Queria saber qual foi a opinião de vocês sobre o Enem, o que vocês acham, qual foi o resultado de vocês, comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter me acompanhado no ano passado e nesse ano. Acho que eu vou postar coisas sobre Itaime ano que vem, sobre exercícios e tal, podem ficar tranquilos, podem acompanhando aí também. Muito obrigado. E aproveitem as festas do fim de ano, aproveitem, descansem, porque depois a batida é insana, para quem tá focado, para quem tá dando melhor, a batida é insana. Não sei se tem gente aí terminando ensino médio, você vai ter que começar a trabalhar. Eu sei como é que é isso, tipo assim, começar a trabalhar, porque tem que ajudar em casa, e tá tudo certo com isso também. E como isso atrapalha, porque é muito difícil estudar e trabalhar. Então, eu desejo melhor para todo mundo que está assistindo, que tudo dê certo no futuro, que seus sonhos se realizem. Parte dos meus sonhos se realizaram já, e eu vou em busca de realizar outros. Eu acho que a gente sempre tem que continuar nisso, porque um homem que não sonha, ele não vive, né? É um esqueleto que se arrasta, como a gente fala no exército. Mas, muito obrigado, e valeu!